Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma resenha literária para vocês. O livro de hoje é o Babel, ou Babel. Eu li no Kindle, então eu vou colocar a capinha aqui para vocês. Esse livro, ele é da mesma autora daquela trilogia da Guerra da Papoula, que eu li só o primeiro livro, mas que gostei bastante, eu quero dar continuidade, só ainda não dei, não sei porquê. Enfim, esse é um livro que eu gostei bastante. Ele é um livro que ainda não tem tradução aqui, então eu li ele em inglês. Eu li ele no Kindle, eu comprei no Kindle, porque eu achei a edição física muito cara, mas eu vou deixar o link aqui da Amazon, então você pode comprar tanto o e-book quanto o livro físico em inglês, tá? E assim, eu achei o livro físico lindíssimo, gente, eu quero muito comprar ele, eu só não comprei ainda porque tava caro, nem sei como que tá hoje, mas enfim, não tem tanto tempo também, foi mês passado que eu comprei, mas né, esses preços mudam aí, vou deixar o link aí. E assim, gente, eu gostei bastante desse livro. Ele é um livro que vai falar ali sobre a questão de tradução, de linguagem e tal, mas é um livro que também tem magia, porque eu acho que essa autora tem essa pegada mesmo, né? Igual lá na Guerra da Papoula. Ela se baseia em fatos reais, em coisas que aconteceram mesmo, coisas históricas, e daí ela coloca a ficção no meio e ela taca magia junto ali, então ela faz esse meio que realismo mágico, que eu acho bem legal, bem bacana. Aqui então a gente vai acompanhar a história de um menino chamado Robin Swift, que na verdade no início do livro a gente nem sabe o nome dele, esse é o nome que ele vai escolher pra ele mesmo, tá? O livro começa com esse menino ainda bem pequenininho, ele tinha ali uns 6 anos mais ou menos, e ele mora na China, numa cidade chamada Canton, que é uma cidade portuária da China, e aí ele tá numa situação ali muito complicada, porque ele tá na casa dele ao lado do corpo da mãe dele, a mãe dele morreu, e o cadáver tá ali, e ele tá ali junto com ela, sem saber o que fazer. Como eu falei, ele é bem pequenininho ainda. E não só ela morreu, mas quase todo mundo que ele conhecia morreu, sabe? A família, os amigos, as pessoas que cuidavam dele ali, porque tá tendo uma praga na China, nessa cidade, na verdade, né? Que depois a gente fica sabendo que é uma epidemia de cólera. Então muita gente morreu, muita gente mesmo, né? Até porque ali, como eu falei, é uma cidade portuária, então vem gente de tudo quanto é lugar. Os navios vão chegando e tal, e acaba trazendo essas doenças e tal, e aí não tem muito saneamento e tal. E essa é uma história que se passa em 1800 e pouco, acho que é 1836, por aí. Então, assim, né, é uma época bem mais precária nessa questão de saneamento, essas coisas todas, né? Então, essas pragas aí, essas epidemias faziam uma festa, né? Enfim, então esse menino tá ali nessa situação super complicada ao lado do corpo da mãe dele, e ele também tá fraco, ele tá desnutrido, ele também, né, não vai durar muito. E daí chega um homem ali na casa dele, o professor Lovewell, né? Não sei como é que é a pronúncia exatamente. E esse professor, então, meio que vai salvar ele ali, vai tirar ele ali daquela situação, vai levar ele ali para um outro lugar, vai dar comida, vai cuidar dele. Não o professor em si, mas assim, o professor tem uma empregada ali, né, que cuida dele, faz comida, leva comida, dá banho, enfim, que cuida muito bem dele ali, né? O professor meio que só manda. Enfim, então quando esse menino então se restabelece um pouquinho ali, né, se recupera as forças e tal, o professor vai fazer uma proposta para ele, que é a seguinte: levar esse menino para Londres, que é onde o professor mora, né, meio que adotar o menino, sabe, tudo legalizado, bonitinho, levar esse menino então para Londres, e esse menino vai morar lá com o professor e vai ter tudo do bom e do melhor, vai ter uma casa, vai ter comida, vai ter o que vestir, enfim, vai ter uma vida boa. Em troca, o que esse professor quer do menino é o seguinte: que esse menino estude, e estude muito para entrar em Babel. Babel é uma parte da Universidade de Oxford, tá? O professor mora em Oxford, porque ele é professor ali, né? E aí tem ali uma faculdade de tradução, que é chamada Babel, e o professor quer que esse menino vá estudar lá. Então, mas assim, é uma faculdade que para você entrar é muito difícil, então demanda muito estudo, anos de estudo, então o professor quer que esse menino se comprometa, então, a realmente estudar muito, a se dedicar muito para quando ele, né, for maior, conseguir entrar lá na tal da Babel. E aí esse menino aceita, por quê? Até porque assim, ele não tem muita opção, gente, ele não tem mais ninguém ali, a família dele toda morreu, ele não tem amigos. Quer dizer, a opção dele é ficar ali sozinho na rua, basicamente, ou tendo que depender do Estado, enfim, tendo que se virar sozinho. Então, ele vai, então, e aí que ele ganha, então, um nome, ele escolhe, na verdade, o nome dele, porque o professor fala, ó, ele tem um nome, ele é da China, ele tem um nome chinês, né? E o professor fala, ó, com esse nome aí, não rola, porque ninguém lá na Inglaterra não vai conseguir nem pronunciar isso daí. Então, você escolhe outro nome aí pra você. E esse menino, ele gosta muito de ler, ele sempre teve essa coisa com literatura, ele gosta de ler, então ele tem um livro ali que ele gosta,
E daí ele pega o nome de um personagem lá e ele fica sendo Robin Swift. E beleza, e esse é o nome que vai ficar pra ele. E a gente nunca fica sabendo qual é o verdadeiro nome dele, mas também não faz diferença, né? E esse menino então vai pra Londres e aí assim, ele vai começar a estudar. Então, durante essa primeira parte do livro, o livro é dividido assim, em partes. E durante essa primeira parte a gente vai acompanhar esse menino ainda na infância, ali nessa preparação de estudos mesmo. Esse menino vai estudar muito, gente, muito. Ele vai ter aulas ali diárias, o dia todo mesmo, aulas de latim, de grego, de inglês e de chinês. Basicamente ele vai focar muito nisso, tá? Assim, latim e grego são idiomas obrigatórios para você entrar lá em Babel. Então você tem que ser fluente em latim e grego para entrar. Fora isso, eles pedem o inglês, porque tá na Inglaterra, né? E também pelo menos mais um idioma estrangeiro, que no caso dele é o chinês, que é a língua materna dele, né? E assim, esse menino, desde o início, ele já consegue falar inglês bem, porque como eu falei, ele mora numa cidade portuária lá na China, então tem muita gente de muitas partes do mundo e as pessoas se comunicando em idiomas diferentes e tal. E ele acabou aprendendo o inglês, assim, né? Que muita gente fala inglês e tal, então ele já tem um inglês bacana. Mas durante toda a infância dele, então, ele vai estudar muito, basicamente esses quatro. Grego, latim, inglês e chinês. Ele vai estudar muito isso daí, sabe? E ele não tem tempo de ser criança, ele não tem tempo de brincar ou de ter outras atividades. Tem até um momento ali em que ele pega um livro para ler, e é um livro de literatura juvenil, é um livro de navio, de pirata, enfim, um livro de aventura mesmo, e ele tá ali lendo por diversão, e o professor Lovell então vê e dá uma bronca nele, porque diz que ele tá perdendo tempo com aquilo dali, ele tem que ler livros que vão ajudar ele, né, nos estudos e tal, e não ficar lendo livro de pirata, de ilha, de navio, ou essas coisas assim. Só que ele é uma criança, né, gente? O único momento ali que ele tava se divertindo, o professor já cortou o negócio. Enfim, e é engraçado também, quando o professor diz que vai adotar ele, que vai legalizar a situação toda, ele pergunta assim, então você vai ser meu pai, ou você ser seu filho e tal. E o professor já deixa bem claro que não, que o professor vai ser tipo um tutor dele, sabe? Vai, nessa parte dos estudos mesmo, vai cuidar, vai né, pagar todos os estudos, vai meio que ser um tutor dele, mas ele não quer essa coisa de pai, de filho, essas coisas, ele não rola não. Enfim, então durante toda essa primeira parte do livro a gente vai acompanhar a infância desse menino, então nessa preparação, nesses estudos, aí muitos estudos, para conseguir entrar em Babel, que é a faculdade lá. E aí o livro pula, né, vai para a segunda parte, o menino já é adolescente e ele consegue entrar, então a gente já acompanha ele chegando lá em Babel e junto com ele tá entrando também nessa faculdade mais 3 estudantes, né, um menino, o Rami, que é um menino indiano, e mais 2 meninas, a Letícia e a Victoria, sei lá, gente, as pronúncias desses nomes assim, é igual quando eu tô lendo livro lá os livros de japonês, não é em japonês, mas livro de literatura japonês, eu invento, aqueles nomes lá e eu acabo falando qualquer nome, enfim. Então, ele vai fazer amizade, então, com esses 3 adolescentes ali, os 4 vão virar ali meio que o grupinho, até porque a sala só tem os 4. Como eu falei, é uma faculdade bem difícil de entrar, então não tem muita gente entrando lá. E aí a gente vai começar a acompanhar, então, a vida dele ali. Aí o livro já entra numa pegada meio que Dark Academia, né? Que a gente vai acompanhar a vida desses estudantes ali naquela universidade. E aí, assim, gente, eu falei pra vocês que tem magia na coisa, né? Como é que funciona essa magia? É bem interessante. Existem umas barras de prata, e existem até a galera ali que fabrica e tal, que são os, os Silver Workers, acho que é isso, Silver Workers, né, que é ali, eu não sei como é que eles vão traduzir isso, né, os trabalhadores da prata, não sei, mas enfim, é bem interessante. Então o que acontece? Existem umas barras de prata e existe uma palavra escrita dos dois lados, tá? Uma tradução, por exemplo, tem uma barra e tem uma palavra escrita em latim de um lado e do outro lado escrita em chinês ou inglês ou francês, a tradução daquela palavra. E daí se você pega a barra e você lê aquela palavra daquele lado da barra, vira e lê do outro lado, magia acontece, tá? Só que assim, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, não é qualquer pessoa que pegar a barrinha lá e ler que vai dar certo, tá? Existem ali todos os pré-requisitos, algumas pessoas ali que são quase que, né, que conseguem fazer isso. Um dos requisitos, assim, pra você conseguir fazer isso daí é que você tem que ser muito fluente nos 2 idiomas que estão ali naquela barra. Mas assim, muito fluente mesmo, tipo, daquela pessoa que consegue não apenas pensar naquele idioma, mas até sonhar naquele idioma, sabe? Então a pessoa tem que ser muito fluente nos 2 ali. Enfim, tem toda uma questão ali dessas pessoas que conseguem fazer isso, porque como eu falei, não é qualquer pessoa. E também não é qualquer palavra que
rola essa magia. Também existem ali grupos de palavras, então enfim, tem umas coisas ali, mas enfim, vou tentar dar um exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Então imagina que tem uma barra de prata e aí tá escrito a palavra desaparecer, tá? Então tá escrito desse lado aqui a palavra desaparecer em latim e do outro lado tá escrito em chinês. Daí a pessoa pega a pratinha lá e lê aquela palavra em latim, vira, lê em chinês e a pessoa desaparece. Puf, assim, tipo assim, desaparece, tipo assim, colocou a capa da invisibilidade do Harry Potter, tá? A pessoa fica invisível. Então é esse nível de magia que acontece, sabe? Essas pessoas que têm essa capacidade e a barra que tem essas palavras que podem gerar magia, quando a pessoa lê os dois ali, aquela palavra que tá ali acontece. E aí, o Robin é uma dessas pessoas que consegue fazer isso, tá? E assim, isso até lá no início do livro mesmo, quando ele ainda tava lá doentinho lá, quando o professor Lovell chega lá na casa da mãe dele, o professor mostra uma barra pra ele e tal. E assim, e ele acha até que essas barras são... O Robin, ele aqui até nessa parte que ele é adolescente, que ele entra ali em Babel, ele ainda tem uma certa inocência. E ele acha que essas barras sempre são usadas para fins positivos, para fins de cura, como aconteceu com ele. O professor leu uma palavra lá e ele meio que se restabeleceu ali, se curou ali e tal. Então ele acha que essas barras sempre são usadas para fins positivos e tal. Só que à medida que o livro vai avançando, a gente vai ver, ele vai descobrindo que não, que também essas barras também podem ser usadas pro mal, até por questões militares e outras coisas. Esse livro vai focar também muito na questão da colonização, das colônias da Inglaterra, tá? Como eu falei, é um livro que vai misturar coisas reais com essa parte de ficção, de magia e tal. Então a gente vai acompanhando muito o domínio da Inglaterra sobre as suas colônias, e aqui no caso da história, que é ficção, usando magia, como eles usam essa magia meio que para dominar aquelas colônias, aquelas pessoas ali que moram nessas colônias. Então assim, é um livro bem interessante, não vou falar muito mais, porque senão vai dar spoilers do que se trata, spoilers que eu não quero dar, mas é um livro interessante, tem umas passagens assim bem mais chocantes, assim como tem lá também na Guerra da Papoula, mas assim, chocantes assim, que você não espera, né? E passagens inesperadas, que tá lendo, você fica, como, onde e tal, mas assim, é bem interessante, eu gostei, eu recomendo. Como eu falei, ainda não tá disponível em português, mas assim, provavelmente vai ser, porque essa autora tá fazendo bastante sucesso aqui no Brasil por conta da Guerra da Papoula, né? Então assim, mas se você lê, não é um inglês difícil, tá? Se você tem inglês intermediário, eu acho que já consegue de boa ler. Então eu vou deixar essa dica por aqui, vou deixar o link aqui caso você tenha interesse, né? Na Amazon tá lá o e-book ou o livro físico. E eu gostei bastante, eu achei interessante, tá? Não é assim, é maravilhoso o livro, mas eu gostei, eu curti, é uma literatura bem interessante. E vou deixar essa dica então pra vocês, vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima.